Por conta da guerra no Oriente Médio, gente, assessores do Itamaraty do Palácio do Planalto trabalham com a possibilidade de adiar aquela viagem do presidente Lula para os Estados Unidos, que estava prevista para março agora, entre 15 e 17 deste mês, ou para o fim do mês, comecinho de abril, esse pode ser o adiamento. A avaliação é que, se for confirmada a grande onda de ataques prometida pelo presidente Donald Trump, vai ficar inviável uma agenda entre Lula e o norte-americano em menos de 15 dias. Vou direto a Brasília. A Ariane Bittencourt está acompanhando, vai trazer os últimos detalhes sobre esse assunto. Tudo bem, Ariane? Bom dia para você. Oi, Roberta. Muito bom dia para você também e para todos que estão nos acompanhando. Pois é, o governo brasileiro tem avaliado que essa reunião pode ficar em um cenário otimista para a segunda quinzena deste mês de março, mas considera a possibilidade de novos adiamentos a depender da escalada militar no Oriente Médio. A gente lembra que não havia ainda uma data, até agora, marcada pela Casa Branca para essa visita do presidente Lula. Esse período aí, entre 15 e 17 de março, era o período esperado pelo governo brasileiro, a data ou a janela de datas sugerida pela equipe brasileira para que a Casa Branca pudesse agendar dentro de um período em que o Brasil acreditava e acredita que seria o mais confortável. Só que ainda não tinha havido, antes do início deste conflito, a marcação de uma data e agora o entendimento é que o agravamento dessas tensões no Oriente Médio, o espalhamento desse conflito, pode levar a um atraso ainda maior. Isso não necessariamente, viu, Roberta, é um problema para o Brasil, conforme eu conversei com algumas fontes do governo brasileiro. E por quê? Porque eles entendem que para o Brasil não interessaria fazer uma viagem para o presidente Lula à Casa Branca neste momento de conflito e de tensões no Oriente Médio, primeiro porque a reunião perderia peso, né? Essa reunião entre Lula e Trump perderia importância diante de tantos outros elementos sobre os quais Donald Trump está debruçado. E isso poderia atrapalhar na negociação do tarifaço, nas conversas sobre cooperação no combate ao crime organizado, minerais críticos, outros temas bilaterais que envolvem a relação entre Estados Unidos e Brasil. E existe também um entendimento de que, se o adiamento não for muito drástico, que, claro, é possível que haja uma acomodação de datas e de outros compromissos do presidente brasileiro para que mais adiante, com a situação mais pacificada, ele possa sentar diante de Donald Trump e aí colocar as necessidades e os desejos do Brasil para o republicano. Então, nesse momento, o que o governo brasileiro tem feito é aguardar, monitorar o agravamento da situação por lá e também esperar essa resposta da Casa Branca no que diz respeito à marcação de uma data. Ainda com relação aos desdobramentos, né, Roberta, desse conflito no Oriente Médio, eu também apurei que não existe, nesse momento, a intenção do presidente Lula de fazer contato por telefone com Donald Trump ou com outra autoridade de país envolvido nesse conflito, porque o Brasil não tem o desejo agora de se colocar como mediador desse conflito. A postura do governo brasileiro deve ser aquela que é histórica e que se repetiu no sábado, quando algumas notas foram divulgadas pela equipe diplomática condenando esse ataque, manifestando grande preocupação, mas por uma série de fatores não interessa ao Brasil se colocar como um mediador. Então, o que o Brasil tem feito é aguardar, monitorar aqui, enquanto continua preparando essas pautas que já estão prontas e delimitadas para que sejam apresentadas a Donald Trump quando dessa visita à Casa Branca. E existe tanto uma espera em torno dessa reunião que outras agendas do presidente Lula ficam meio que em aguardo, não é? Outros compromissos que ele tem com outras lideranças mundiais ficam meio que de stand-by, porque é possível que a Casa Branca ofereça essa data e aí o Brasil tenha que se organizar para fazer essa viagem, acompanhando aí o calendário divulgado por Donald Trump. Mas existe essa avaliação de que o atraso pode ser inevitável, especialmente diante dos desdobramentos dessa guerra no Oriente Médio. Roberta. Ariane, o cônsul-geral de Israel no Brasil, Rafael Erdreich, afirmou que espera declarações mais positivas do governo brasileiro sobre os ataques coordenados por Estados Unidos e Israel no Irã. Qual que é a repercussão da guerra por aí nessa terça-feira? Tem alguma mudança no posicionamento brasileiro?
Nenhuma mudança, viu, Roberta? Nenhuma mudança e, inclusive, uma postura ainda de cautela e com a possibilidade de outras manifestações do governo brasileiro condenando ataques de todas as partes. Então, se porventura houver algum tipo de resposta ou um atentado terrorista que possa ser feito nos Estados Unidos, da parte que venha a receber aí a autoria do Irã ou qualquer outra parte envolvida, o Brasil está pronto e foi isso que eu ouvi aqui desde ontem, hoje também, para condenar esses ataques a despeito de onde eles venham. Vale lembrar que quando o governo brasileiro no sábado divulgou aquela primeira manifestação pública condenando e manifestando grave preocupação com o conflito, especialmente por considerar que havia um canal de diálogo que estava sendo mantido entre Estados Unidos, Israel e Irã, no que diz respeito ao acordo nuclear e tudo mais, ontem a gente teve o representante do Irã aqui no Brasil conversando com jornalistas e agradecendo a manifestação do governo brasileiro diante dessa condenação e agradecendo também uma possível disposição em sempre conclamar as partes envolvidas pela paz. E o que eu tenho ouvido a posição do Brasil não vai mudar. Qualquer ato atentatório de agressão, de violência, que coloque em risco vidas de civis, não só eventualmente brasileiros, mas todos os civis envolvidos, vai ser condenada pelo Brasil. Essas movimentações não serão colocadas como justificáveis, porque o Brasil continua acreditando que a única via possível para se sair dessa guerra é a via diplomática, é a via do diálogo. Com relação a Israel, tem um outro elemento que o presidente Lula, Roberta, desde 2024, ele é considerado persona não grata pelo governo israelense. Essa decisão e essa posição de Israel não foi retirada, então ela continua em vigência, só que seria, inclusive, aí o único país neste momento com quem o Brasil tem algum tipo de rusga por conta dessa declaração. Mas a equipe diplomática diz que vai continuar reiteradamente condenando qualquer tipo de ataque e conclamando as partes para que possam dialogar. Volto com você. Perfeito, Ariane. Obrigada, viu? Bom trabalho para você em Brasília. Você volta com outros assuntos aqui ao longo da nossa programação.